Olá, amados, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que aqui iremos postar. E não se esqueça que após assistir o vídeo, de deixar aquele gostei, porque assim o YouTube irá entender que você tem gostado dos nossos vídeos. Ok, amados? Hoje nós queremos trazer um assunto importante na palavra de Deus. Todos são importantes, mas tem uns que nos deixam um pouco confuso, né? Às vezes a gente fica sem entender o motivo ou qual é o verdadeiro significado que o texto ele tem a nos dizer, não é verdade? E hoje queremos falar um assunto porque o Espírito Santo impediu, né, que Paulo pregasse o evangelho nas regiões da Ásia e da Bitínia. É esse texto, né, nesse assunto que nós iremos discutir aqui um pouco, né, revelar aos irmãos a verdade por meio, né, desta mensagem aula, né, que nós queremos trazer aqui para os irmãos, né? Então, queremos convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, né? Será o nosso texto base para este vídeo aula que nós iremos aqui falar. Atos capítulo 16, versículo número 5 por diante, que diz assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. E, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia e, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E, tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Ok? Pois bem, amados. Queridos, muitos às vezes me perguntaram, não é, alguns irmãos, para tirar dúvidas com relação a este assunto, não é? Porque o Espírito do Senhor impediu de Paulo e seus companheiros pregarem nessas regiões norte, não é, da Ásia e regiões circunvizinhas. E nós trouxemos, né, a explicação, como também porque o texto ele fala, não é, sobre uma hora o Espírito Santo e outra hora o texto Lucas ele fala sobre, né, o Espírito de Jesus. Pois bem, amados, esses dois nomes, Espírito Santo e Espírito de Jesus, são títulos dados, não é, ao Espírito Santo. Quando a gente estuda, não é, a doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia, a gente vai estudar, não é, sobre a natureza do Espírito Santo. E quando a gente, não é, se desvencilha no assunto da pneumatologia, da natureza, a gente também estuda os nomes dados ao Espírito Santo. E em um desses nomes, não é dado, não é, o Espírito de Jesus, não é? Porque é um nome atribuído ao Espírito Santo, ok? Pois bem, amados, quando Paulo, não é, ele recebeu a ordem divina para passar a Macedônia, ele havia acabado de realizar, não é, a sua primeira viagem missionária. Mas parece que o apóstolo, irmãos, ele ouvia uma voz que dizia para ele a seguinte expressão: Paulo, passa para o outro lado. Então, o apóstolo, junto com os seus companheiros que sempre estavam ao seu lado, Lucas, Timóteo, Erasto, Tíquico, então, estes homens, não é, juntamente com Paulo, eles se prepararam para avançar em direção a novos campos
que ao ver de Paulo, né, já estavam prontos para a ceifa, para a colheita. Então, amados, entretanto, né, Paulo ficou surpreso quando ele pensava em, junto com os seus companheiros, não é, ir para a colheita nestes campos, né, que já estavam brancos para a ceifa. Ele recebeu, por 2 vezes, ordens para não avançar, não é verdade? Quando ele intentava ir para essas regiões da Ásia e da Bitínia, não é? E após ele concluir, o seu trabalho missionário junto com Barnabé, Paulo, ele impelido por suas próprias inclinações, sem dúvida, ele desejava, não é verdade, partir para os centros mais populosos das regiões da Ásia, que era Éfeso, Esmirna, Sardes, todas estas cidades, havia grandes colônias numerosas de judeus, e o objetivo de Paulo era alcançar estas colônias para anunciar o evangelho de Jesus. Quando Paulo, amados, ele desenvolveu seu trabalho em Éfeso, quando ele fundou a igreja em Éfeso, na igreja lá na região de Éfeso, não é verdade, na Ásia, já havia um missionário do Senhor enviado pelo Espírito Santo para pregar naquelas regiões, naquele campo, já havia alguém ali, mas Paulo fundou ali. E o obreiro pela qual o Espírito Santo enviou para pregar o evangelho naquelas regiões da Ásia, em Éfeso, era o apóstolo São João. Não é verdade? Você pode ver isso no capítulo 2, vou dar essa referência para vocês, Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 a 11. E quando Paulo ele intentou partir diretamente para a Ásia, para as regiões mais populosas, o Espírito Santo conferiu, de alguma forma, orientação divina a Paulo para que ele não desenvolvesse qualquer esforço evangelístico naquela área. Por enquanto. Por enquanto não. Por que por enquanto não, irmão Luciano? É como eu havia dito, amados. João, ele já desenvolvia esta obra de evangelização ali, naquela região da Ásia. Então, Paulo, ele diz, após o Espírito Santo, dizer ele que ele não desenvolvesse nenhum esforço evangelístico naquela área da Ásia. Então, Paulo, ele diz no seu coração, vou para a Bitínia, para a região da Bitínia. Então, quando ele diz essa expressão, outra vez, de forma surpreendentemente, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, diz para ele que não lhe permite ele investir esforços na região de Bitínia. Por que, irmão Luciano? Você pode até me perguntar, por que, irmão Luciano, o Espírito Santo não permitiu Paulo pregar o evangelho naquela região, tendo em vista que nos evangelhos sinóticos, Jesus deixou enfático que pregasse o evangelho em todos os lugares, a todos os povos. Marcos 16 e 15, está escrito, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. 24:49, que nós devemos pregar o evangelho. Tá certo, amados. Não está escrito. Mas só, irmãos, que nas regiões pelas quais Paulo ele queria pregar o evangelho, investir na obra missionária, já havia homens de Deus ali naquelas regiões que já desenvolvia uma obra maravilhosa de evangelização, de pregação da palavra, de salvação de almas.
Deus, através do seu Santo Espírito, já atuava nos corações de muitas gentes ali, por meio destes dois personagens que posteriormente nós iremos falar aqui e vamos dizer aos irmãos quem eram esses dois personagens que faziam uma obra de evangelização nas regiões que Paulo tinha desejo de pregar e que o Espírito Santo, não lhe permitiu que ele desenvolvesse nenhum esforço evangelístico ali. Ok? Estão me entendendo? Pois bem, amado. Então, o Espírito Santo, ele não permitiu, eu vou dar a resposta aqui a vocês, desculpem, eu vou dar a resposta aqui a vocês, porque o Espírito Santo não permitiu que Paulo desenvolvesse esforço junto com os seus companheiros em obras evangelísticas naquelas regiões da Ásia, porque já havia homens ali, é porque o Espírito Santo ele desejava que Paulo mudasse de rota, amados. O Espírito Santo queria que Paulo mudasse de rota. Por quê? Ao invés de Paulo ele se dirigir para as regiões da Ásia, Paulo deveria seguir juntamente com os seus companheiros para a Europa, meus irmãos. Este era o desejo do Espírito Santo. Por quê? Porque ali não havia nenhuma obra missionária. Não havia nenhum obreiro enviado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho naquelas cercanias, naquele país. Então, o Espírito Santo pede, ele quer que Paulo mude de rota, atente para o que ele vai dizer. Por que a Europa? Porque a Europa já estava madura, os campos já estavam brancos para a ceifa. Então, é como diz o evangelista São João, o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Mesmo assim, são aqueles guiados pelo Espírito Santo. Amém? Então, amados, era isso que o Espírito Santo queria de Paulo. Mude a rota, vá para a Europa. Por quê? Porque a Europa já está madura, os campos já estão brancos para as ceifas. E esperava os missionários ali para fazer o labor da colheita ali naquele lugar. Ok, meus irmãos? Pois bem, nós encontramos, meus irmãos, eu falei aqui para vocês que nós iríamos falar quem eram os dois homens de Deus, os dois apóstolos, as quais já pregavam nas regiões norte e oriental da Ásia, que quando Paulo queria, o Espírito Santo não permitiu. E eu dei a resposta aqui a vocês, na verdade, porque o Espírito Santo não permitiu Paulo pregar nas regiões de Bitínia, de Sardos, que é Sardes, e também na região norte e oriental da Ásia. Então, quando nós começamos a pesquisar biblicamente, meus irmãos, nós encontramos dois apóstolos instalados nestas regiões, nestes territórios que Paulo queria pregar. No território norte da Ásia e no território oriental da Ásia, que era o desejo de Paulo, onde estavam os centros mais populosos, onde havia enormes colônias judaicas. Aí, como eu havia dito, mas o Espírito Santo já tinha enviado homens ali que estavam desenvolvendo trabalhos maravilhosos. O Espírito Santo já estava atuando de forma brilhante, espetacular naquelas regiões norte e oriental, salvando almas ali para o reino de Deus, para o reino de Cristo. Estão me entendendo? Então, estes dois apóstolos não eram outros senão João, ao qual eu havia falado, não é verdade? Que está em Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 11. E eu também quero deixar, verdade, aqui outra referência bíblica, os territórios que Pedro ele desenvolvia a obra do Senhor ali, o campo pela qual Pedro atuava, era a cidade de Ponto, a cidade da Galácia, Capadócia, a Ásia e Bitínia, que era a região que Paulo queria ir. Vocês podem ver esta referência na primeira epístola que Pedro escreve aos irmãos, no capítulo 1, versículo de número 1. O campo de atuação
do evangelista São João, pela qual ele queria atuar, não é? Era a igreja, a região, os centros populosos de Éfeso, não é? Esmirna, Pérgamo, era Tiatira, era Sardo, não é? Que é Sardes, a igreja, não é? Pela qual Paulo queria investir, não é? O seu labor de evangelização neste lugar, e o Espírito não lhe permitiu. Filadélfia e também Laodiceia, são esses os campos que João já atuava, né? Que, como eu falei, quando Paulo foi para a Ásia, para a região de Éfeso, né, e pregou o evangelho e fundou uma igreja, João já desenvolvia, viu, irmãos? João já desenvolvia uma obra evangelística ali, né? E o Espírito permitiu Paulo pregar ali, não é, naquela região, e fundar uma igreja, ao qual ele escreve uma epístola com o nome daquela cidade, né? A epístola aos Efésios, aos irmãos que residiam naquela cidade. Mas João já desenvolvia uma obra missionária naquela região, como nós falamos aqui. O campo de João era a parte, né, oriental da Ásia. Ok? Os irmãos estão me entendendo? Pois bem, referência que eu vou deixar para os irmãos, Apocalipse capítulo de número 1, versículo 4 e também o versículo 11. Ok? Os irmãos estão me entendendo? Pois bem, amado. Às vezes, nós, irmãos, a gente quer tomar, não é, medidas que vêm da nossa própria cabeça. Porque às vezes o Espírito Santo, ele nos direciona para um determinado local, e aquilo que ele nos direciona faz crescer, faz multiplicar. A gente vê o trabalhar, a gente vê a operação do Espírito Santo. E às vezes, por a gente pensar que o Espírito Santo está nos guiando, a gente toma medidas próprias. Foi o que Paulo queria fazer. Mas o Espírito do Senhor, ele queria dirigir Paulo, não queria que Paulo se dirigisse. O Espírito Santo queria mostrar onde seria a nova labuta, pela qual Paulo ele iria trabalhar, dar o seu suor pelo reino, pelo evangelho, juntamente com os seus companheiros. Fica a dica aqui, irmãos? Deixemos ser guiados pelo Espírito de Cristo, não é verdade? Se o Espírito Santo do Senhor, ele há de lhe mostrar, não é verdade? O local pela qual você vai trabalhar, espere. Não tome medidas próprias. Porque às vezes quando a gente toma medidas próprias, a gente acaba, a gente acaba tendo, como é que eu posso dizer aqui para os irmãos? Não tendo êxito naquilo que a gente esperava ter. Às vezes a gente até fracassa, não é a palavra certa. Há um fracasso, às vezes no investimento próprio que a gente faz, não é verdade? Pois bem, amados. Então, perplexo, Paulo perplexo pelo Espírito Santo não permitir que ele fosse para essa região, confuso, ele poderia ter ficado perplexo pelo Espírito Santo não permitir. Oxe, por que não, o Espírito Santo, eu não vou? Não fui chamado para isso? Porque o Espírito Santo está me impedindo. Confuso? Não, Paulo não ficou confuso de forma nenhuma. Por quê? Porque Paulo e seus companheiros, meus irmãos, quando o Espírito Santo não os permitiu, eles pregaram na região de Sardo e também da Bitínia, norte e oriental, da Ásia. Paulo, ele desceu pela região da Mícia e se instalou na região de Troade, que foi nessa região de Troade, na verdade, que à noite, ele tem uma visão, na verdade, de um varão macedônio, ao qual diz para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Esta foi a visão. Então, Paulo, ele entende nesta visão que os campos, já estavam prontos para a ceifa, que a Europa já estava madura
para ser colhida, a colheita. Não é? E Paulo precisaria de companheiros para a colheita, porque grande era, meus irmãos, aqui, não é, na Europa, não é, no caso, a colheita que ele haveria de ter. Vocês estão me entendendo? Pois bem, agora você pode perguntar, mas outra pergunta, mas por que, meu irmão Luciano, a Macedônia? Por que Cristo escolheu a Macedônia? É para, né, se cumprir o que ele pediu para os discípulos em Atos 1, versículos 7 e 8. Né? Primeiro Jerusalém, Judeia, Samaria e depois o quê? Os confins da terra. E esses confins, a Europa estava, né, no meio. Então, Deus ia fazer muitas coisas por meio destes santos homens e seus companheiros ali, meus irmãos, na Europa. Pois bem, por que a Macedônia? Amados, a Macedônia, na época de Paulo, né, era um território centralizado nas planícies adjacentes ao Golfo de Tessalônica. Ela acompanhava, né, os grandes rios né, que passavam pelaquela região e que ia até as montanhas dos Balcãs. Né? Na época, quando Alexandre o Grande, né, conquistou muitos países, não é verdade? Quando Alexandre o Grande, no ano 323, ele morreu, na verdade, as dinastias macedônias governaram todo o território, né, da Macedônia, né, por toda a bacia oriental até o mar Mediterrâneo. Na verdade, os macedônios, eles governaram, eles tomaram conta, né, desse território. Até que chegou um dia, né, de toda essa dinastia cair por terra. Por quê? Porque já havia passado o tempo, conforme o capítulo 3 de Daniel, a imagem, né, que Nabucodonosor havia levantado. Olha a escatologia aí também incutida no assunto. Que aquela visão do capítulo 3 e a construção daquela imagem de escultura de Nabucodonosor há uma escatologia bíblica, porque cada parte daquela imagem é um império que no período de tempo iria se levantar para governar o mundo, não é? E havia passado o período, não é, macedônio, e agora o período era do Império Romano. Né? Quando o Império Romano ele cresceu no seu auge, ele destruiu, não é, todo o território macedônio, toda a investida Macedônia, e agora toda a Macedônia passou agora a ser território romano. Ok? Estão me entendendo? Pois bem, no ano de 167 a.C., a Macedônia ela foi dividida, amados, em uma série de quatro repúblicas, 4 confederações republicanas, que posteriormente essas federações republicanas caíram no domínio romano quando o Império Romano, né, eles vieram, né, porque estava no tempo deles reinar, ok? Estão me entendendo? Então, a Macedônia, ela era um vasto país. Nós vamos ter ideia, na Macedônia havia 150 países antes, né, de Paulo, né, ele pregar o evangelho ali. Mas na época, né, do Império Romano, né, no ano de 167, havia 150 países ou nações pelas quais o Império, né, havia dominado. Há 2 interpretações para o nome de Tessalônica. Uma, meus irmãos, interpretação é que diz, né, que o nome Tessalônica foi dada por causa de Macedo. Macedo era filho de Júpiter e de Tídia, filha de Calião. E a outra interpretação é que um dos generais de Alexandre o Grande, chamado Cassander, não é? Ele, né,
ele tomou a cidade, a Macedônia, e o antigo nome da Macedônia era Terme. Ele colocou o nome de Tessalônica, né, em memória à sua irmã, que se chamava Tessalonique. Então, fica essas duas interpretações aí para os irmãos. Então, amados, a Europa, porque a Macedônia tinha este vasto, amplo território que Deus escolheu pelo Espírito Santo Paulo para ele, né, investir no labor do evangelho nesta região, porque o campo já estava maduro para a ceifa e precisava de ceifeiros. Deus não precisava de Paulo na região norte e nem oriental da Ásia, porque já havia evangelistas, apóstolos, pregando o evangelho ali, e o Espírito estava atuando de forma maravilhosa. Não, Deus não precisava, Jesus não precisava, o Espírito Santo não precisava. O que Cristo precisava era que Paulo fosse para a Europa, porque a região era vasta e o campo já estava maduro para receber a palavra de Deus, para receber o evangelho, para que muitas almas, para que as colônias romanas que ali também existiam, porque em Tessalônica havia colônia romana, em Bereia havia colônia romana, em Filipos havia colônia romana, que isso são federações, não é, irmãos? São federações. Então, essas cidades populosas com colônias romanas precisavam, não só os romanos, mas os gentios também, ou todos aqueles que dessem ouvidos à palavra de Deus e crescem na ressurreição de Jesus Cristo. Então, amados, foi ali que Paulo ele desenvolveu a obra missionária, porque quando Paulo ele chegou na Europa, ele entendeu pelo Espírito Santo que ali o campo já estava pronto para receber o evangelho, não é verdade? Então ali, juntamente, não é, com os seus companheiros, Paulo e os companheiros, os ceifeiros iriam fazer a colheita para o reino de Deus. Amém, amados? Deus abençoe. É essa, né, a explicação. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. E não se esqueça de deixar o seu gostei, porque assim o YouTube entenderá que você gostou do vídeo. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e de ativar o sininho. Amém? Que Deus abençoe a vocês. Que o Espírito do Senhor os guie, os dirija. Amém? A paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo, amados.